Olá, estudante. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre um assunto bastante importante dentro do conteúdo matemático, que é a decomposição de um número em fatores. No nosso caso, esses fatores serão os fatores primos. Primeiro, o que é um fator? O que são fatores? Fatores são números que se multiplicam. E o que são, então, fatores primos? São multiplicação de números primos. É importante que você entenda que, ressalvados os números primos, que é um conjunto particular que já foi tratado num outro vídeo, que você pode ver com calma, todos os outros números, chamados de números compostos, eles são justamente compostos por multiplicação de fatores primos. Então é importante que a gente aprenda como decompor esses números. Eles têm uma importância muito grande dentro do conceito matemático, porque permite principalmente para vocês que estão estudando aí no ensino fundamental, achar a raiz de um número, por exemplo, que será um conteúdo que será tratado um pouco à frente da decomposição, né? Principalmente para resolver esse tipo de problema. Achar raízes exatas, raízes não exatas, é bastante útil essa decomposição. Claro que além de utilizar isso por um método de encontrar uma raiz, por exemplo, de um número, é importante você compreender essa questão de que os números, em geral, são compostos por multiplicação de números, exceto, claro, os próprios números primos. Numa outra aula a gente já falou de números primos. Se você não conseguiu compreender muito bem essa questão de números primos, você pode buscar o vídeo que trata desse assunto e ver com mais calma. Eu vou usar para a abertura da nossa aula, então, mostrando de forma prática como que a gente faz a decomposição de um número em fatores primos. Imagine que eu tenha o número 28, por exemplo, e eu quero saber se esse número é um número primo. Então, como que eu descubro se um número é ou não um primo? É importante saber a definição sobre números primos. Inicialmente diz que os números primos são aqueles que possuem apenas duas divisões exatas, ou seja, por ele mesmo e por um. Então, todo número que se encaixa nessa premissa é um número primo. Os demais são números compostos, e compostos justamente por números primos. Então vamos lá. Vamos pegar no nosso exemplo aqui o número 28. Pegamos o número 28 e vamos ver se ele possui mais de uma divisão exata. Então vamos decompor ele aqui. Vamos mudar de cor. Vamos pegar outra cor aqui. O número 28 é um número par. Então, se é um número par, fatalmente é divisível, nesse caso, né, por 2. Então, ao dividir 28 por 2, eu vou obter 14. 14 continua sendo par, então, sendo par, continua sendo divisível por 2. Então, 14 dividido por 2 é 7. 7, você pode até tentar fazer alguma divisão aí exata, mas você vai perceber que só vai conseguir dividir por ele mesmo, ou pelo número 1. Significa dizer que o 7 é um número primo. Tá? Então, 7 dividido para 7 vai ter resposta 1. Quando chegamos em 1, a nossa decomposição em fatores primos está terminada. Então, isso significa dizer que eu posso escrever o número 28 como um produto de fatores primos. No caso, o número primo 2 multiplicado pelo número primo 2 multiplicado pelo número primo 7. Se você perceber, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 7 dá 28. É justamente o número com o qual a gente começou o nosso exemplo. Aí você pode dizer, professor, se você puder me dar mais um exemplo, talvez eu me convença disso que você está falando. Legal. Vamos lá então. Eu vou pegar aqui um número que de fato é uma base, vamos dizer assim, muito utilizado dentro da informática. É uma potência de base 2. Vamos pegar aqui o número 128.
Eu quero fazer a decomposição dele. O método prático, você coloca uma barrinha representando a divisão aí do lado e você começa a dividir por números primos. Como 128 é um número par, é plenamente dividido por 2. Então, 128 dividido por 2 dá 64. 64 continua sendo par e divisível por 2, então eu vou dividir por 2 de novo, isso vai dar 32. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 16. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 8. Por 2 de novo, que dá 4. Por 2, que dá 2. E dá por 2 de novo, que encerra a nossa divisão, que vai dar 1. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 número 2. O resultado é sempre a multiplicação desses números que apareceram na direita. E quando eu tenho uma multiplicação de números iguais, é importante eu me recordar de um conceito matemático. Esse conceito é conhecido, tá? Multiplicação de fatores iguais, a gente chama, ou pode se utilizar para representar a potenciação. Então, nesse caso, eu só conto 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, isso aqui eu posso representar assim, 2 elevado na 7. Porque 2 elevado na 7 ou corresponde a 128. Ok? Então, decompor um número em fatores primos nada mais é do que pegar esse número e dividir ele por números primos. Tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui rapidamente. Vamos pegar aqui o número 81. 81 é um número ímpar. Se o número é ímpar, não vai ser divisível de forma exata por 2. Então, nós vamos apelar. Quem é o próximo primo depois do 2? É o número 3. Então, eu vou dividir o 81 por 3. Vou ver se é possível essa divisão. Né? Claro que o 81 é divisível por 3. Então, nesse caso aqui, você vai ter 27 como resposta. Faz o teste. 3 vezes 7 é 21. Vai 2. 3 vezes 2 é 6. Com 2 dá 8. 81. 27 é ímpar, então também não posso voltar a dividir por 2. Eu vou seguir tentando dividir por 3. Então, vai dividir por 3, isso aqui vai dar 9. E 9 é sabido por todos, né, que é divisível por 3. Então, vai dar 3. Finalmente, divido por 3 de novo e a resposta é 1. Quando chega em 1, sempre termina a nossa análise. Então, o que aconteceu aqui? Na verdade, o número 81 ele pode ser escrito como um produto do primo 3 4 vezes. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou pode ser representado, como eu falei no exemplo anterior, na forma de potência. 3 elevado na quarta potência. 3 elevado na quarta potência é justamente igual a 1. Beleza? Espero que você tenha compreendido essa decomposição em fatores primos, que nada mais é do que uma divisão por números primos. E é um assunto muito fácil de você trabalhar. Ok? Um abraço. Bons estudos.